TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os irmãos, todos os simpatizantes, nossos telespectadores do nosso programa. Estamos iniciando com mais um testemunho, nosso irmão Flávio Manarelli, do Rio de Janeiro, que vai compartilhar conosco como ele veio para o Senhor, como que o Senhor trouxe, a vida, as experiências com o Senhor. E nós estamos muito alegres e felizes porque os irmãos de longe, estão aqui conosco, estão podendo também compartilhar dessa palavra, daquilo que o Senhor tem realizado nas suas vidas, porque mesmo distante fisicamente, nós também somos muito unidos no Espírito, porque é Cristo que nos une. E ao compartilhar, nós vemos que são as mesmas experiências, são as mesmas palavras, as mesmas coisas que Deus realiza no nosso coração. E então, nós vamos começar com o irmão compartilhando, Tudo bem? Como é que foi esse momento do Senhor entrar na sua vida? Eu sempre fui muito cético em relação ao mundo sobrenatural. Nunca acreditei, apesar de conviver na família, até principalmente a família da minha esposa, com esse mundo espírita. Eu não sabia muito bem discernir e eu convivia um pouco com isso, mas aquilo nunca resolvia o nosso problema, A gente estava sempre trocando experiências, colocando garrafa não sei aonde, fazendo não sei o quê, botando roupa disso, roupa daquilo, mas aquilo nunca resolvia o nosso problema interior, aquela ausência que a gente tem do Senhor. Até que o Senhor usou algumas pessoas para começar a falar do Senhor para mim, mas eu sempre fui muito, muito cético, nunca acreditei em nada que era sobrenatural, nem mesmo quando tinha essas experiências. E um belo dia, a minha esposa conheceu a palavra em primeiro lugar, ela conheceu o Senhor, ela começou a frequentar as reuniões na casa do Alexandre, lá no Rio de Janeiro. E a partir daquele momento, eu passei a ser mais agressivo com ela, e em contrapartida, o Senhor começou a me trazer cada vez mais tribulações, mais dificuldades. Eu perdi o emprego, tive que morar com a minha mãe com 2 filhos, então eu não sabia, mas já era o Senhor trabalhando ali na minha vida. E quando eu escutei, eu me lembro quando os primeiros CDs que tinham, que eram Nutrivida ainda, em 2003, tinha aquela, ela tocava muito, a minha esposa começou a colocar aquele CD no quarto antes de dormir, e eu escutei a primeira vez, e aquilo começou a falar comigo muito profundo ali, já eram as ministrações, e eu ficava quieto no quarto assim, e falava, mas alguém pensa igual a mim, não é possível, então eu não estou sozinho nesse mundo, eu não estou sozinho nessas dúvidas. E aquilo começou a falar comigo muito profundo, e ela sempre ela mantinha sempre aquela posição de colocar o CD, e sempre me perguntava, quer que eu tire? E eu, mesmo mantendo aquela posição de duro, eu falava, não, você pode, deixa aí, deixa tocar, isso é bom para você. E aos poucos eu ia guardando aquela ministração no coração, e os louvores, lembro até hoje, Pai Nosso que estás, aquilo pegava muito dentro de mim. E ela começou a me convidar, e eu falava de jeito nenhum, não aguentava aquilo. Um dia eu me lembro até hoje que eu falei com ela, o dia que eu virar teu irmão, tu me interna, que eu tô louco. Hoje a gente sabe que é um grande CTI, de alma, então virei um louco mesmo. E até um dia que ela me convidou a primeira vez, e eu tinha muito pesadelo que eu estava agredindo meus filhos, que eu estava fazendo, que eu segurava a cobra, eu não entendia aqueles sonhos malucos assim, e aquilo me perturbava dia e noite. Até um dia que teve uma reunião na casa do Alexandre, no Rio de Janeiro, e o Sérgio Alves estava lá. E aí, eu me lembro até hoje que todo mundo ri isso de mim, que eu cheguei era uma reunião, era uma sala assim, e os irmãos começaram a orar, e eu falei, meu Deus, que coisa chata isso aqui, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? E eu me lembro que eu fui lá, porque a imagem do crente é muito degradante, principalmente no Rio de Janeiro, e eu me comprometi a ir lá
para ver quem eram esses caras que estavam querendo corromper a minha esposa. Falei, não, eu vou lá, né, vou tirar satisfação com esses caras, que troço é esse? Agora minha mulher vive assim, vive assado, faz isso, faz assado. Mas ela estava feliz, e aquilo me incomodava demais. E aí eu entrei, o Sérgio estava lá, e aí eu comecei a achar aquilo muito chato, e eu dormi no ombro dela, assim, dormi. E quando eu acordei, foi exatamente o momento que o Sérgio começou a ministrar, falando sobre propósito. E eu me lembro que eu falei assim, mas o cara tá falando a mesma coisa que estava no CD, mas isso é armação, né? Tudo armado já, tudo armado, coisa nojenta, tudo armado. Minha esposa já contou para ele, e ele agora está aqui, só olha a importância que a gente dá para a gente mesmo, né? Coisa nojenta. Mas eu achava que aquilo ali era tudo para me converter, tudo girava em torno de mim. E quando eu saí daquela reunião, eu me lembro até hoje, assim, foi a primeira vez que o Espírito falou comigo, mas eu não sabia que era o Senhor, né? Que ministrou para mim assim, mas a tua esposa não falou nada para ele, porque você mesmo nunca disse para sua esposa que os CDs te agradavam. E era verdade, eu nunca tinha dito para elas que os CDs me tocavam. Sempre guardava aquilo dentro de mim, assim, e eu só queria que ela tocasse, né? Eu falava, às vezes eu motivava ela, falava assim, bota o CD aí, né? Você tá tão boa com esse CD, tá tão bem, bota aí. Eu dormia, e quando tinha o CD eu dormia com tanta paz que eu não queria mais largar aquilo. E aí nesse dia, o Senhor pela primeira vez falou comigo, e eu comecei a ficar encucado. Eu falei, mas eu não contei para ela, como é que pode isso? Eu não contei nada para ela. E aí, desse dia em diante, eu tive uma semana de muitos sonhos desagradáveis. Os sonhos continuavam demais, de muito sonho. E até um dia que eu saltei da cama e falei assim, eu não aguento mais esses sonhos. E aí minha esposa falou assim, vai conversar com o Alexandre, quem sabe ele pode te ajudar. E aí eu me lembro que nesse dia eu não tinha mais solução, não tinha mais o que fazer na vida. Eu estava desempregado, todo moído, família destruída, eu odiava minha esposa. Cheguei a me aconselhar com um ímpio, uma vez que eu falei assim, eu não aguento minha esposa, minha mulher virou crente, eu não aguento mais morar em casa, e o que eu faço? E o cara era um cara separado, ele falou assim, a única coisa que você não faz é separar, né? Até a mula falando comigo, assim, não se separa, que isso dá muito problema. Eu falei, bom, achei que o cara ia dizer para eu separar, para fazer, para isso. E eu me lembro que a partir desse dia, eu comecei a ter muitos sonhos, e é impressionante porque eu sempre fui muito cético para o mundo espiritual. E a partir desse dia, quando eu fui conversar com o Alexandre, né, o Senhor começou a falar comigo, ele era nitidamente Deus falando comigo, mas eu não tinha muito discernimento disso, eu chorava, ele não parava de falar, eu chorava. E a partir desse dia, que foi o dia que eu aceitei o Senhor ali, que a minha vida começou a mudar, o Senhor começou a usar o próprio mundo espiritual para me conquistar. Então, coisas no mundo espiritual começaram a acontecer. Eu vi minha casa tremer. Né? A gente fala assim, é difícil das pessoas... Coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais, assim. Eu tive uma experiência que eu acordei de manhã, por volta das 5h30. Eu fui ao banheiro e quando eu estava saindo do banheiro, a casa que eu morava, ela começava a tremer. E eu falei, deve estar passando um caminhão aqui na estrada, Aí eu morava num condomínio fechado no Rio, falei, deve estar passando um caminhão aqui, porque do jeito que essa casa está tremendo. Aí quando eu cheguei no meu quarto, a minha mulher estava sentada com os olhos bugalhados desse tamanho assim. Eu falei, tu viu também a mesma coisa que eu vi? Ela falou, vi, você viu a casa tremeu? Eu falei, tremeu, né? E passei a ter muitas experiências sobrenaturais. Coisas simples do tipo, quer dizer, simples, né? Não são tão... É simples para Deus fazer, mas para a gente... Eu me lembro que quando eu não queria me firmar ainda, a reunião era toda quarta-feira, e ela falou, vamos quarta-feira lá. Eu falei, não vou ainda não, sei o quê. E eu me lembro que um dia eu jogava bola toda quarta-feira, jogava futebol toda quarta-feira, assim. Aí um dia eu estava indo para o futebol, e aí o Espírito ministrou para mim assim, eu quero que você vá quarta-feira, não mais no futebol, eu quero que você vá nas reuniões. E é engraçado que eu falei assim, Senhor, se é Deus mesmo que está falando comigo, vai chover agora que eu não vou ao futebol. Mas não deu 3 minutos, desabou um temporal, e o campo que eu jogava não tinha mais condições de jogar, de tanto alagado que estava. Aí eu falei, não é possível, Deus, realmente a gente começa a ver que Deus faz de tudo para conquistar a gente. De tudo, Deus fazia de tudo para me conquistar.
E tem uma experiência que eu conto foi a mais marcante, que eu sempre dou testemunho dela, que é a experiência da garça. Eu conto muito isso. Nessa época, a minha esposa, ela sempre ia assiduamente na reunião, e uma vez ela chegou em casa e ela falou assim: eu estava indo para a reunião, quando eu parei no rio, e tinha uma garça no rio. E eu parei e fiquei olhando para aquela garça, mas sabia que Deus queria falar alguma coisa comigo, mas não sabia o que era. E eu fui para a reunião. E lá na reunião eu compartilhei isso, ela contando, né? Eu compartilhei isso com o Alexandre, e aí, no caso, ele falou para eu voltar lá, que o Espírito queria ministrar alguma coisa em relação a essa garça. Aí ela voltou contando isso para mim, né? E eu vou lá amanhã no Rio. Eu falei, maravilha, né? Vai ver que a garça vai escrever Jesus no céu, alguma coisa assim, vai fazer um troço sobrenatural. Eu adorava isso. Vai escrever Jesus no céu e eu vou ver. Aí acordamos cedo no dia seguinte, fomos lá no Rio. Aí procuramos a garça, procuramos garça, nada de garça para cá. Eu falei, vamos embora que não tem negócio de garça não. Eu fiquei meio frustrado assim. No dia seguinte, ela foi de novo na reunião. Ela falou, olha, eu fui lá, olhei a garça e tal, e nada de garça. E aí o Alexandre falou assim, você volta na sua casa e pergunta qual foi a última coisa que seu marido falou para você quando você estava procurando a garça, porque Deus falou contigo. Aí ela voltou. O que você falou? O que você falou para mim? Precisava saber o que você falou para mim. Eu falei, eu lá lembro que eu comi ontem. Como é que eu vou lembrar que eu falei no Rio? Eu não lembro disso. E aí, eu me lembro que nesse dia eu fiz a minha primeira oração, a menorzinha. Quando eu fui dormir, eu falei assim, Deus, se realmente é um recado importante, me mostra, fala comigo. E fui dormir. E quando eu acordei de manhã, eu me lembro que, aí eu ainda de olho fechado, mas já consciente, a garça estava exatamente na minha frente. E a garça falou para mim, se você esquecer de mim, eu esquecerei de você. Aí eu acordei assim naquele momento, olhei para minha esposa e falei assim, olha, a garça falou uma coisa para mim, que se eu esquecer dela, ela esquecerá de mim. E aí minha esposa começou a chorar nesse momento, porque era o Senhor falando com ela que se ela esquecesse do Senhor, que Deus automaticamente esqueceria dela, porque ela dedicou muito tempo para me converter. E nesse processo de conversão, quando eu me converti, ela meio que abandonou, ela meio que se disse assim, o dever está cumprido. E aí o Senhor mandou logo um recado para ela dizendo o seguinte, não é por aí, né? Não se conforma pelo fato do seu marido agora estar comigo, porque a obra é individual, né? Hoje a gente fala assim, né, citando passagem e tal, mas naquele dia eu falava com ela assim, e ela chorava, e ela falando, e ela entendendo o recado. E aí essa foi a experiência sobrenatural que mais marcou a minha vida, que foi ser usado por Deus naquele dia, sem saber do que estava acontecendo. Mas para mim era um processo de conquista interior, que Deus estava amorosamente falando comigo, com minha esposa, para nos edificar, né, e para trazer a sua realidade de que o mundo espiritual existe. Porque até naquele dia, até aqueles poucos dias, eu sempre dizia, não, o mundo espiritual não existe, isso é besteira, isso não existe. Isso aí nós somos naturais mesmo, a vida é essa aqui, e não tem mais jeito, né? E eu sempre tive muito medo da morte. Tinha um pânico, assim, eu não aceitava a morte, nunca aceitei a morte. E era uma coisa para mim, eu não aceitava aquilo, não aceitava assim, meus parentes morriam e eu não aceitava, eu me revoltava com Deus, porque eu perguntava como é que Deus fez o homem para ele nascer nessa vida miserável e a gente morrer e acabar, quer dizer, aí não tem mais nada, acabou, morreu, acabou tudo. E aí eu descobri que o Filho veio, morreu, ressuscitou, provou que venceu a morte, tem a vida eterna. E foi o primeiro romper na minha vida de libertação. Eu passei a não ter mais medo da morte naquele dia, porque eu passei a ter convicção da vida eterna, que Deus traz para a gente, né? Então, a partir daquele momento, eu passei a ter paz.
E aí as experiências espirituais continuaram, né? Sempre nesse sentido, muito externo ainda, para que eu pudesse. E sonhos, né? O irmão Alexandre, o irmão Jarbas, que foram para o Rio de Janeiro naquela época, devem ter lá um arsenal de sonhos meus que eram... Eu escrevia de 5 a 6 páginas toda noite para eles, né? Mandava para eles assim, tive esse sonho hoje, tive esse sonho. E eram sonhos muito reais, muitos. Tive experiências de tocar o Senhor, tive experiências de levitação, assim, né? de sentir a leveza do Espírito, tive experiência de ver anjos, tudo por meio do sonho sempre, né? Sempre por meio do sonho, mas eram as experiências espirituais que Deus queria me dar. Amém. Então nós vamos fazer um breve comercial e nós já voltamos compartilhando ainda com o irmão de todas essas coisas. E gostaria também de colocar que a ressurreição, né, é a chave, né, daquilo, a grande vitória, né? Porque isso quebra com o nosso racional. E onde está todos aqueles, né, que hoje tem crédito, né? Como fulano de tal disse isso. Mas onde ele está, né? Ele está lá, enterrado. Mas Jesus, onde ele está? Né? Por isso que é em Jesus que nós temos que crer e que nós temos que confiar, porque ele é o único no mundo que ressuscitou, né? Que o Senhor tirou ele lá do inferno, tirou ele da morte, tirou ele que ele visitou o inferno para retirar os espíritos que estavam lá em prisão. Então, por isso nós temos que crer, né? Para quebrar o nosso racional. Deus faz coisas sobrenaturais para quebrar o nosso racional, né? Para mostrar que existe, né? E que Deus precisa fazer muitas vezes coisas fortes. Tem muitos irmãos que têm, né, experiências fortes assim, para as pessoas poderem entender que Deus realmente é real, que Deus é Espírito e Ele está fazendo essa obra. Então, nós já voltamos. Janela do Céu.